Olá, boa noite. Oi, boa noite. Vamos esperar um pouquinho, tem algumas mamães para entrarem. Vamos. Hoje a gente vai falar sobre comportamento. Deixa eu colocar aqui. Vamos aguardar só mais 2 minutinhos, né? Sim, pode ser. Deixem suas dúvidas. Lembrando que o chat fica aberto, gente, para as dúvidas, interação. Eu estou de mediadora. Bom, já avisei lá no grupo. Então, vamos dar início, né? Já deu aí mais um minutinho. A mais um dia, né? O nosso segundo dia do nosso curso gratuito Rotina que Ensina, onde a gente vem trazendo dicas práticas, né? De como estimular em casa, como principalmente iniciar essa estimulação, né? Isso. Ontem a gente falou bastante sobre o ensino, né, de habilidades. Hoje nós vamos falar sobre gestão de comportamentos inadequados. Mas para a gente saber como lidar com esses comportamentos, antes a gente precisa entender o que é um comportamento, né? A gente vai falar um pouquinho, iniciar falando sobre isso. E ao final a gente vai dar algumas dicas também bem práticas, né, de como manejar esses comportamentos mesmo. Exatamente. Então, se você não viu a primeira aula, que foi a aula de ontem, quando a gente falou exatamente das práticas, né, para a gente conseguir aí alcançar os objetivos na rotina, volta que ainda dá tempo de você assistir o nosso primeiro dia do curso Rotina que Ensina. Tá joia? Para você que está chegando aqui agora, né, e não nos conhece, eu sou a Karen, tá? Pedagoga, psicopedagoga, mãe atípica de um menininho hoje de 4 anos e atualmente fazemos apenas as estimulações em casa, né? Que é o que tem nos dado grandes resultados até o momento, né? Isso mesmo. Eu sou a Flávia, também sou pedagoga, pós-graduanda em intervenção ABA, mãe atípica, mãe da Isis, de 6, e da Alice, de 9. Pode passar, Maravilha. Karen. Então, hoje a gente vai falar sobre, né, e os comportamentos, como lidar. Como eu falei com vocês, essa é uma questão bastante complexa, né? Envolvem muitas variáveis e a gente tem que iniciar entendendo sobre esse comportamento, né? Como que ele acontece. Pode passar, Karen. Então é importante a gente descrever o que é um comportamento. O comportamento, a gente tem que pensar nele como uma ação e não como um rótulo, né? Às vezes a gente comenta, ai, meu filho hoje tá agitado, tá birrento, ansioso, mas isso não é descrever um comportamento. Para a gente manejar um comportamento, primeiro a gente tem que saber descrever esse comportamento. Então, o que seria? Ansioso, birrento, agitado? É uma classe de comportamentos, né? Podem ser diversos comportamentos. Por exemplo, agitado para mim pode ser uma criança correndo. Agitado para Karen pode ser uma criança chorando. Então, pode ter uma interferência nessa descrição. Para cada pessoa, pode ser uma definição diferente. Então, em primeiro lugar, a gente tem que aprender a descrever esse comportamento. Pode passar, Karen. Até queria fazer um ensejo que é verdade. Assim, às vezes a gente recebe muito esses anseios das mães e, na verdade, confunde-se um pouco, né? A ação, né? O comportamento é a ação, né, gente? É o agir, né? E às vezes elas querem tentar manejar alguma coisa que, por exemplo, eu acho que ele pode estar pensando isso, por isso ele agiu assim.
sabe? A gente não modela, gente, o que a criança está ali pensando, né? A gente modela a ação, né? É o comportamento, é a prática daquela, é a atitude que ele teve em relação a um determinado gatilho, né? Sim, uma descrição de rótulo, um exemplo de rótulo, né? Nas escolas é muito comum. Chegou um aluno autista para mim e ele é muito agressivo. Mas por que ele é agressivo? Peraí, desculpa. Um minutinho, gente. Desculpa, não tô conseguindo ligar. Chegou esse aluno, ele é muito agressivo. Mas por que ele é agressivo? Porque ele é autista. Mas por que ele é autista? Porque ele é agressivo. Então, fica nesse raciocínio circular e não descreve o comportamento problema, né? A gente coloca um rótulo ali e a gente acha que isso é um comportamento, mas é um rótulo e não é a descrição correta do comportamento. Então, a gente não vai conseguir achar a solução para o problema se a gente continuar usando os rótulos, né? E não descrevendo o comportamento. Então, a gente tem que tentar se questionar, né? Colocar algumas questões. Quem é essa criança? Quais são as necessidades específicas delas, características individuais dela, né? O que ela precisa. Então, sempre vai ter algum comportamento que está em excesso, que a gente vai precisar diminuir, ou algum comportamento que está em falta, que a gente vai precisar ensinar, ou os dois, né? Normalmente, com certeza pode ter os dois. Então, a gente vai ter que trabalhar de forma individual, com base nas características específicas de cada criança, e sabendo descrever os comportamentos, e não os rótulos. Por isso que é tão importante, né, Flávia? A gente sempre fala isso. Gente, tem um caderninho próximo, anota, né? Porque a gente esquece e a gente depois meio que é aquilo, né? Você quer rotular e às vezes você acha que todos os comportamentos que aconteceram foram pelo mesmo motivo, porque você, eu acho que foi assim e tal. É importante anotar, gente. Deixa um caderninho ali, olha, na beiradinha da mesa. Todo dia você anota, né? Ele se jogou no chão hoje, né? E aí você tenta lembrar o que aconteceu, anota, descreve a cena, né? É muito mais fácil depois para a gente poder trabalhar, né, esse comportamento. Sim, e é importante a gente saber que o tempo todo a gente está ou reforçando ou punindo determinados comportamentos. A gente não pune a criança, né? A gente não reforça a criança. A gente pune ou reforça determinado comportamento que aconteceu naquele momento. Então, por isso que é importante a gente conseguir descrever esse comportamento, para a gente identificar mesmo qual que é o comportamento, porque a criança está exibindo uma classe de comportamentos, né, de agitação, qualquer que seja, mas é importante identificar o comportamento específico, a ação, o verbo mesmo, né, tentar imaginar, pular, dançar, cantar, caminhar, escrever, todos esses são comportamentos. A gente, né, parte do princípio de que tudo que a gente faz é comportamento, né, desde pensar, que são comportamentos que a gente não consegue ver, mas é um comportamento. Então, é importante saber o que é, descrever esse comportamento, para depois a gente entender como que ele acontece. Pode passar, por favor. Então, existem dois tipos de comportamento: os comportamentos respondentes e os operantes. O comportamento respondente são aqueles comportamentos que a gente já nasce, que eles foram selecionados na nossa espécie. Um exemplo pensem aí num limão. Agora pensem espremendo esse limão. Automaticamente, a gente vai salivar, né? De imaginar o cheirinho desse limão. Então, isso é um comportamento inato, a gente já nasceu com esse comportamento. Ninguém ensinou pra gente, quando pensar no limão, você saliva para preparar o seu corpo para receber esse alimento ácido. Quando a gente encosta num lugar quente, repele a mão, é um comportamento inato, né, de sobrevivência. Quando algo vem na nossa direção, a gente pisca como forma de proteção. Então, tudo isso é comportamento respondente, que a gente já nasceu com ele. E o que a gente vai trabalhar são os comportamentos operantes,
são os comportamentos que a gente aprende, né? As crianças aprendem os comportamentos inadequados e eles são comportamentos operantes. Eles tiveram um histórico de reforçamento e por isso provavelmente ele está acontecendo. Você quer falar algo, Karen? Não, tá ótimo. Então, nós vamos trabalhar sobre o comportamento operante. Eu só quis trazer aqui para vocês, né, essa diferença do comportamento respondente, que a gente já nasce com ele, e o comportamento operante, que é adquirido ao longo do nosso histórico de vida. E esse comportamento operante, ele acontece dentro de uma contingência, de uma relação de 3 termos. Então, sempre vai ter um antecedente, o comportamento que aconteceu e a consequência. A gente chama de ABC, né? Que são 3 termos. Então, algo no ambiente vai desencadear esse comportamento e esse comportamento vai ter uma consequência. Essa consequência pode ser reforçadora, punitiva ou neutra. Então, essa consequência que vai determinar a ocorrência do comportamento no futuro. Então, sempre que o seu filho tiver algum comportamento, a gente tem que tentar identificar o que aconteceu imediatamente antes do comportamento. Tem que ser imediatamente, não é o que aconteceu alguns minutos atrás, algum tempo atrás. O que aconteceu imediatamente antes é o antecedente. E o que aconteceu imediatamente após o comportamento? É a consequência. Então, essa é a chave, né, para a gente entender esse funcionamento do comportamento. O antecedente, que aconteceu imediatamente antes, e a consequência, que é o que aconteceu imediatamente depois. Inclusive, essa é a base do exercício que eu vou passar para vocês no final, essa relação desses 3 termos, o ABC, o antecedente, comportamento e consequência. Todos os nossos comportamentos têm esses 3 termos, todos, comportamentos que são aprendidos, né, durante toda a nossa vida. Não só das nossas crianças, o meu, né, então aqui o meu comportamento de falar. Qual que é o antecedente? Né, o meu apoio visual aqui, vocês, toda essa estrutura é o meu antecedente. Então, o meu comportamento é falar. E a consequência, né, ter o retorno de vocês, o engajamento de vocês, e essa é a estrutura do meu comportamento de falar. Assim como das crianças, tá? A gente não está descrevendo só o comportamento inadequado das crianças, não. Essa é a estrutura comportamental do ser humano. Foi bom você falar essa questão no final, porque, assim, é muito interessante, gente, você, para entender, a Flávia depois vai estratificar, né, direitinho, mas para você entender esse ABC do comportamento, né, o antecedente, ou seja, o gatilho, o comportamento, né, em si, o behavior e a consequência, tenta ver em você, tenta analisar em você, sabe? Isso me ajudou muito a interpretar melhor no Isaac, né? Porque, às vezes, quando a gente olha muito a teoria, fica difícil você, de fato, colocá-la na prática, né? Então, antes de você tentar decifrar, né, entre aspas, o porquê das ações da sua criança, pensa em você, né? Vou dar um exemplo bobo aqui de dona de casa que eu acho que todo mundo deve sentir. Por exemplo, principalmente quando eu estou em TPM, eu fico necessariamente mais irritada, né? E, às vezes, alguns comportamentos do meu marido em casa são gatilhos para me irritar. Por exemplo, se eu vejo ele sentado, sei lá, olhando um vídeo no YouTube, pronto, acabou para mim. Aquilo é um gatilho para eu empurrar na minha cabeça, ele não está fazendo nada, eu estou fazendo tudo, todas as coisas do universo estão sobre a minha cabeça, é minha responsabilidade, e a consequência, eu fico brava, eu fico irritada. Então, o que eu já combinei com ele? Quando eu estou na TPM, que eu já me conheço, eu já aviso para ele, não fica com o celular perto de mim, porque é um gatilho para eu me irritar, e eu não quero me irritar. Eu não quero me estressar. Então, eu já peço, não fica com o celular perto de mim.
Não anda de fone de ouvido perto de mim. Eu odeio fones de ouvido. Odeio fones com toda a minha força. Então, eu já peço. Por quê? Porque isso vai desencadear em mim algum comportamento de estresse. E eu não quero me estressar. E, normalmente, mães, isso né, é bem natural. A gente acaba, vamos dizer assim, depositando o nosso estresse nas pessoas as quais a gente mais ama, né? E isso é até comprovado por conta de você ter certeza daquele amor de retorno. Então, assim, com as pessoas da sua casa, você, de fato, consegue ser você em toda a sua essência. Boa ou não tão boa, né? Então, é normal que a gente desencadeie estresses. E, às vezes, esses estresses, eles acabam direcionados à própria criança, coitada, que, às vezes, nem teve a ver com o gatilho, mas ela recebe essa consequência. Então, tenta identificar isso em você. É muito interessante, porque aí você consegue visualizar no outro. Gente, é tão rápido. Parece que você vai ter que ficar... Ai, meu Deus, qual foi o A desse comportamento mesmo? O que eu estou fazendo de ser? Olhando assim, parece que é muito complicado. Mas quando você identifica em você, decifrar isso na criança depois, e até em outras pessoas, é muito mais rápido, é muito mais natural, né? Isso, é bacana a gente tentar aplicar nessa contingência para a gente, porque nós adultos temos comportamentos mais previsíveis, né? E a gente consegue identificar com mais facilidade. Mas só um exemplo para vocês em relação às crianças. Então, ali, o antecedente, supermercado, comportamento, chorar. Consequência, ganhar o chocolate, ganhar o salgadinho. Então, esse comportamento ali de chorar, será que ele foi reforçado? Se quando eu emito um comportamento, né, e ela teve o ganho ali, então a consequência foi uma consequência reforçadora, né, para vocês entenderem. Agora, um interruptor de luz, por exemplo, é o meu antecedente para o meu comportamento de acender a luz. Se eu aperto o interruptor, que é o meu comportamento, e a luz acende é uma consequência reforçadora, porque eu tive luz. Só que se eu tenho o antecedente, que é o interruptor de luz, e eu aperto o botão, que é o meu comportamento, e eu não tenho luz, a luz está queimada, eu não tive uma consequência reforçadora, né? Então, o meu comportamento de apertar o interruptor não vai acontecer novamente, porque eu sei que eu não tive a minha consequência reforçadora, que é ter a luz, né? Então, a gente consegue aplicar essa contingência para qualquer comportamento, tanto das crianças quanto o nosso, e dessa forma que a gente vai conseguir identificar qual que é a função, por que esse comportamento acontece, e conseguir implementar as estratégias de manejo. E nós temos algumas considerações muito importantes. O que reforça ou pune uma determinada resposta ou comportamento pode variar muito de uma pessoa para pessoa. Por exemplo, o chocolate costuma ser muito reforçador, né, para todas as pessoas. Só que pode ser punitivo para uma pessoa que tem alergia a ele. Então, a gente tem que partir do princípio de que nem tudo é reforçador para todo mundo. E em outro contexto, o chocolate que é muito reforçador para mim, que eu gosto muito de chocolate, pode deixar de ser reforçador se eu comer uma caixa inteira de chocolate, que tem muito a ver com o que a gente até comentou ontem, né, Karen? Que a privação está ligada com o reforçamento. Então, tudo que eu tenho muito acesso, eu fico saciada. Então, se tem um brinquedo que é reforçador para a criança, né, e eu dou ali muito para a criança, ela vai ficar saciada e vai deixar de ser reforçador, por mais que aquele brinquedo em algum momento foi reforçador. E um outro exemplo, um outro contexto. Se uma criança leva um tapa no bumbum, uma palmada, porque ela está correndo numa sala, e a mãe fala, olha, se você não parar de correr, você vai apanhar. E a criança continua correndo e a mãe bate. A mãe dá um tapa ali no bumbum e a criança não para. Então, essa consequência não foi punitiva para a criança, foi uma consequência reforçadora, porque pode ser que ela queira a atenção da mãe. Então, a palmada é uma forma dela ganhar atenção e ela vai continuar tendo esse comportamento. Então, para a gente saber o critério para considerar
Se uma consequência ela é reforçadora ou punitiva, é ver se ela acontece novamente ou não. E só um parêntese aqui. A gente não indica punição, tá? Para ensino, para corrigir, para ensinar nada. Ela tem muitos efeitos colaterais, né? E muitos mesmo. Inclusive, é um assunto, assim, bem complexo, bem longo, que dá para a gente adentrar num outro momento, mas já adianto para vocês que a gente usa outras estratégias para ensino de habilidades e para correção de comportamentos inadequados, tá? A gente não costuma usar a punição. Mas, para a gente saber se a consequência que a gente deu para um comportamento, se ela é reforçadora ou punitiva, é ver se esse comportamento acontece novamente no futuro. Tudo que é reforçado tem probabilidade de acontecer, né? E aquilo que não foi reforçado, né, que teve uma consequência punitiva ou neutra, ela tem uma probabilidade muito pequena de acontecer novamente no futuro. Exatamente, Flávia, isso que você falou no final, muito importante, gente, porque a gente, né, vai dar seguimento nesse assunto, porque reforçadores de comportamento, né, eu acho que dá uma aula só disso, né? Porque, assim, é exatamente isso que ela falou. Às vezes, a gente tem a ideia de que um reforço positivo, né, para um comportamento, né, ele sempre tem que ser algo bom e gostoso. E não, igual ela falou, às vezes pode... você deu ali um chocolate e às vezes aquilo não foi um reforço positivo. Então, a gente não pode associar reforço positivo a coisas gostosinhas ou coisas legais. Tá? Ele está intrinsecamente ligado à função daquele comportamento. Igual ela deu o exemplo da palmada, né? Às vezes, a criança, ela se jogou no chão e chorou, né? Essa é a ação. Esse é o comportamento. O antecedente, de repente, ela queria um objeto que estava lá no alto da prateleira, por exemplo, um brinquedo que estava lá com a luzinha piscando. E aí ela se jogou no chão, né? E começou a chorar porque ela não sabia pedir, tá? E aí, por exemplo, você de repente pune, né? Vamos supor, você puniu, você deu um tapa, ou você deu um abraço, que seja, né? A criança, ela continua com aquele comportamento porque a função não foi atendida, né? A mesma coisa quando a criança está ali fazendo birra porque a mãe está conversando com um amiguinho, com uma mãe, por exemplo, outra mãe. E a criança está querendo atenção, né? E aí ela está ali fazendo um comportamento de choro, de choro, de choro. E aí, como ela quer atenção, aí toda hora você vira para ela e fica assim, fica quieta, a mamãe já vai. Você está zangando. Aí ela recebe aquilo que ela quer. Exatamente, você está zangando e você está achando que você está punindo naquela hora, mas você não está punindo o comportamento, você está punindo a criança. O reforço para ela está sendo positivo, porque o objetivo era obter sua atenção. Então, às vezes, gente, o comportamento de atenção ele é o mais difícil de manejar. Por quê? Porque até quando você zanga, você está dando atenção. Então, a criança se sente atendida, se sente reforçada positivamente, mesmo se você virou para ela, direcionou o olhar e a fala para ela, mesmo para zangar. Então, assim, é o comportamento que eu acho mais difícil de manejar, né? Sim. Eu já adianto para vocês, vou falar um pouquinho mais à frente, mas a gente tem 4 funções de comportamento, basicamente, tá? Não só das crianças, nós também. E a atenção é uma delas. É bem complicado, porque às vezes a gente não percebe, né, que a gente está dando atenção. E assim, só para vocês entenderem o que é reforçador, o que é punitivo. A gente não tem que pensar em reforçador como algo bom ou ruim. A gente tem que pensar no sentido matemático. Então, se eu acrescento, né, no sentido de mais, de acrescentar algo no ambiente, aquele comportamento provavelmente, né, tem muita chance de acontecer. Se eu retiro, né, no sentido do menos, eu retiro algo, então o comportamento tem menos probabilidade de acontecer. E a gente, porque assim, nem tudo parece o que é, né? Então tem muito comportamento que a gente acha que é por um motivo, que está acontecendo por um motivo, mas é completamente o oposto. Então, ali, por exemplo, a criança está ali na terapia, fazendo
a terapia, às vezes está numa mesinha, está no chão, e ela começa a te abraçar, você acha que ela está sendo amorosa, ela começa a fazer gracinha, você acha muito bonitinho, mas pode ser uma fuga de demanda, ela está querendo fugir daquela situação. Nem sempre ela vai falar, ó, quero ir embora, nem sempre ela vai pedir para ir no banheiro como fuga. Às vezes ela vai emitir um comportamento ali, diferente, que a gente acha que pode ser um comportamento amoroso, mas na verdade ela está querendo fugir da situação. Então, nós vamos falar um pouquinho também sobre essas 4 funções, né? Logo eu comento um pouco mais. Mas outra consideração muito importante, além dessa, né? Além dessa consequência, é o tempo. Como que a gente disponibiliza esses reforçadores? Então, se a gente sabe que o ideal não é punir os comportamentos inadequados, então vamos reforçar os adequados, né? Mas como que a gente faz isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma criança que está aprendendo a falar, e ela fala lá, mamãe, e a mamãe está ocupada, a mamãe demora a vir, aí depois de um tempão a mamãe chega. Aí, numa outra situação, a criança está falando, aprendendo a falar, e fala mamãe, e imediatamente a mamãe aparece. Qual das 2 situações vocês acham que tem mais probabilidade da criança aprender essa relação com o que ela falou e com a presença da mãe? Na segunda situação, né? Então, é importante que essa consequência seja o mais rápida possível em relação ao comportamento, né? Se esse tempo for muito grande, fica difícil para a criança entender essa relação, né? Entre o que ela falou, entre o que ela fez e entre o que apareceu no ambiente. Então, a gente precisa ficar bem atento nessa questão do tempo, né? Então, já que a gente vai reforçar os comportamentos inadequados, ver quando que essa consequência reforçadora está sendo oferecida, né? Então, às vezes, é um pouco complicado ali, a criança está tendo um comportamento inadequado e você fala, olha, quando você chegar em casa e tal, né, isso vai acontecer. Tem uma diferença muito grande, isso aí é mais um suborno do que uma consequência reforçadora. Então, o suborno é mais ou menos assim, ó, quando a criança está se comportando de forma inadequada e você oferece algo. Então, você está subornando a criança. Reforçar comportamentos é muito diferente. Então, você propõe para a criança, olha, você deve se comportar dessa maneira, né? Trazendo para o lado correto. Então, você se comportando dessa maneira, você tem ganhos. Então, quando a criança se comporta da maneira que a gente espera, da maneira adequada, ela vai ter uma consequência reforçadora. E isso é a maneira correta de reforçar os comportamentos, né? Tem que tomar cuidado aí para não usar o suborno, que para de fazer isso, menino, que eu já te dou ali, já te dou um celular, já te dou um salgadinho. Então, o cérebro da criança já fica treinado. Opa, deixa eu chorar um pouquinho aqui, né, para eu ter o que eu quero. E isso acontece muito no suborno. Às vezes dá certo ali na hora, mas o cérebro da criança fica treinado para agir dessa forma. E pode passar um pouquinho isso. Então, quando a gente, né, para a gente conseguir identificar a função desse comportamento e dar a consequência adequada, correta, a gente tem que entender quais são as possíveis funções do comportamento, né? Que pode ser obter algo, fugir ou se esquivar de alguma demanda, pode ser obter atenção ou uma questão sensorial, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O que seria obter algo? É quando a criança demonstra um interesse físico mesmo, né? De obter algo, de tentar alcançar algo, ou às vezes ela pode chorar para obter algo. E como que a gente maneja esse tipo de comportamento? A gente sempre vai ensinar a forma adequada de pedir, né? Seja verbalmente, seja por gestos, seja por imagem. E a gente vai ensinar a criança a pedir de forma adequada. No início, é importante que, se a criança apresenta comportamentos inadequados para obter algo, no início é interessante que a gente sempre dê aquilo que ela quer, desde que ela peça de forma adequada, né? Como eu falei para vocês, falando, apontando por gestos, usando imagens. Mas e se não for possível, né, de eu entregar esse objeto que ela queira, essa guloseima, se eu não puder, se tiver na hora da janta eu não puder entregar, ou se for um objeto perigoso, né, se ela quiser uma tesoura,
e a gente não puder entregar, então a gente tira do campo de visão da criança, espera ela se acalmar, sem reforçar o comportamento inadequado. Porque às vezes a gente dá outra coisa em troca. Ela tá tendo ali um comportamento inadequado e a gente oferece outra coisa em troca, né? Não pode dar tesoura, então a gente oferece essa outra coisa com a esperança de que aquele comportamento inadequado pare, que ele cesse. Porque tem essa questão muito, principalmente com as mães, né? Então, a minha criança tá chorando, ela tá sofrendo, né? Então, a gente precisa parar esse sofrimento. Mas, às vezes, o choro é a forma que ela tem ali de se expressar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer essas trocas, né? Para não reforçar o comportamento. É interessante negociar? Sim, no início, antes da criança se desregular, antes dela apresentar algum comportamento inadequado. Mas, a partir do momento que ela está apresentando esse comportamento inadequado para obter algo e a gente oferece outra coisa em troca, a gente está reforçando esse comportamento inadequado. Você quer comentar algo, Karen, sobre? Não, é assim, a gente ainda deve chegar nessa etapa, né? Mas assim, quando a gente, por isso que é legal, gente, anotar, né? Ter esse registro, né? Porque você vai com o tempo observar que às vezes alguns, né? Falando aí de obtenção de algum objeto tangível, né? Você vai observar que alguns objetos na sua casa podem ser gatilhos de comportamento inapropriado, podem ser antecedentes, né? Vou dar um exemplo bobo para vocês, gente. Quando Isaac tinha uns 2, 3 anos, ele tinha uma mania, assim, de subir em cima da mesa, né? Ele subia na cadeira e subia na mesa. E a mesa é de pedra, então é perigoso quebrar, né? Mármore e tal. E toda hora você ficava chamando a atenção da criança, se irritando. E o problema era que esse comportamento se repetia quando ele via outra mesa. Por exemplo, na casa de outras pessoas, né? Restaurante. Então, a gente tinha que tirar esse comportamento de alguma forma. E em casa, como as coisas acontecem com muita intensidade, né, gente? Porque a criança está no ambiente dela, então ali ela domina. Então, teve uma época que a gente teve que fazer o quê? Remover o antecedente. Então, a gente removeu o objeto que era o antecedente para ele poder ali executar a ação que ele queria, que era fazer a estripulia em cima da mesa. Então, em alguns momentos, quando for, por exemplo, né, igual você falou, é algo perigoso ou é algo que não pode naquele determinado momento, e você sabe que o desejo por aquele objeto vai desencadear um comportamento inapropriado, então usa a estratégia que a gente chama de remover o antecedente. Então, eu tirei as cadeiras de casa, coloquei na varanda e fechei a porta, até perder essa mania. À noite, por exemplo, se ele quiser pirulito, eu não posso dar. Então, o que eu faço? Eu amarro o armário, porque eu sei que ele não vai ver a caixa, obviamente ele não vai pedir, e aí, assim, a gente consegue ter uma noite, por exemplo, sem esse comportamento inapropriado, né? Então, por isso que é legal a gente estar sempre atento nessas funções, né? Isso, sempre que possível, né? Se não, a gente não pode dar esse algo que a criança quer e a gente puder retirar da visão dela, né? Eu acho que ajuda. Mas em alguns casos a gente não consegue retirar, né? Do ambiente. Então a gente tem que manter firme. Então, assim, no caso da cadeira, por exemplo, se for uma cadeira muito pesada, não consigo tirar do ambiente, ela tem que ficar ali. Então a gente, né, tem que manter uma postura mais firme, segurando a cadeira e não deixando a criança subir, né? E não no sentido assim punitivo, mas no sentido dela entender, né? Que não pode entender essa relação. Uma outra função do comportamento é fuga ou esquiva de demanda. O que acontece? Às vezes a criança pode chorar para não cumprir uma determinada demanda, ou ela pode ter um comportamento bonitinho, que vai derreter a gente, né? Só para não cumprir a demanda. Ela pode pedir para ir no banheiro, beber água, ela pode pedir para brincar com outra coisa. Então, são inúmeros comportamentos que podem acontecer aí para ela fugir ou se esquivar de uma demanda. E o que a gente faz? A gente pega a criança e faz ela ir até o final? Não, porque é uma punição, é muito aversivo e ela pode criar
uma aversão muito grande, um trauma relacionado àquela atividade, então não é o recomendado. Mas existe uma forma da gente ir até o fim com a exigência. E como que a gente faz isso? Diminuindo a demanda. Então, nós vamos pegar aquela demanda, que é uma demanda maior, e diminuir, quebrar ela em uma demanda menor. Então, se a criança não quer fazer atividade na escola, então eu preciso ir até o fim com a minha demanda. Então, eu peço para ela pegar o lápis e fazer um risquinho na folha. Ela não concluiu a demanda principal, a primeira demanda que era fazer atividade, mas ela cumpriu uma demanda relacionada à demanda anterior. Ela fez um risquinho na folha. Se a criança não quiser nem fazer isso, então a gente pede para ela guardar o lápis na bolsinha. Porque, de alguma forma, ela vai estar cumprindo a demanda. Então, o cérebro dela entende que ela cumpriu a demanda, independente se foi aquela demanda maior ou se foi uma demanda menor. Então, é importante a gente quebrar, né? Sempre que tiver fuga ou esquiva de demanda, é muito importante que a criança cumpra, mesmo que seja de uma forma menor. Exatamente. Fracionar atividade gente, é estratégia de gestão para tudo, né? Para a vida, para o trabalho, para todas as áreas, né? E outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte: a gente escuta muito a frase, eu fui formada dentro dessa frase, né? Tipo assim, demanda dada é demanda cumprida. Algumas pessoas não gostam porque parece uma coisa impositiva, mas não é no sentido de imposição, né? Igual a Flávia falou, a gente vai colocar ali porque ele tem que fazer e a gente vai até o fim. A gente vai até o fim, mas a gente vai adaptar esse fim, né? Então, quando a gente diz, quando vocês ouvirem, por exemplo, né, em aba, né, em análise de comportamento aplicada, que demanda dada é demanda cumprida, é justamente nesse sentido de não reforçar um comportamento inapropriado de esquiva, tá? Então, o que a gente pode fazer? Fracionar as atividades, né? Como a Flávia falou, você pega uma atividade maior e divide ela em microatividades, né? Para que ela vá cumprindo essas demandas menores. Ou aumenta o suporte, tá? Por exemplo, às vezes era uma coisa que a criança não já fazia de forma 100% autônoma, né? Vamos supor, igual o exemplo que você deu do lápis. Vamos entender que essa criança ela já conseguia fazer, de repente, um contorno ali, passar por cima do nome. Mas naquele momento, por esquiva, ela não queria fazer, né? E ela estava ameaçando ali, de repente, rasgar aquela folha, rabiscar errado, enfim. Então, aumenta o suporte, né? Se você pediu para ela fazer, ela não executou, dá um modelinho, faz uma letrinha do nomezinho. Se assim ela não fizer, pega a mãozinha dela, vai dando um toquezinho para ela poder ir fazendo devagar, aumenta o suporte para que ela executa. Mas não deixa, gente, ela fugir com a demanda aberta, porque aí você vai reforçar. Você fala, ai, deixa, nossa, tô cansada, o dia foi exaustivo, ai, não vou estressar com essa criança, não. Né? Isso é muito comum de acontecer. Ontem, era 9 horas da noite, eu estava fazendo o deverzinho de casa com o Isaac. E ele não queria fazer, eu passei exatamente por essa atividade. Então, eu tive que aumentar o suporte, separar as atividades, né? Fazer em momentos menores, mas executar até o final, mesmo com aquela vontade dele de não estar ali. Mas eu precisei aumentar suporte, coisa que ele já sabia fazer. Mas, naquele momento, para que eu não reforçasse uma esquiva, porque é aquilo, né, que a gente está falando, se o comportamento for reforçado positivamente, ele tem o potencial de acontecer mais vezes, né, de continuar aquele comportamento. Então, a gente não quer isso, né? Então, é preciso a gente avaliar, fracionar a atividade, aumentar o suporte, até que essa criança, de fato, cumpra a demanda oferecida, né, naquele momento. Isso. E uma outra estratégia ali para a fuga de demanda, talvez seria separar um reforçador potente, né, mais potente. Outra estratégia também que dá para ser usada. Então, esse exemplo que você deu do lápis, se a criança ali tinha que fazer o contorno do nome, pode ser que nessa atividade, onde ela
teve um comportamento de fuga, pode ser que a atividade não tenha mais o tracejado. Pode ser que seja uma atividade que era para ela escrever o nome sozinha. Então, aumentou a demanda, ela pode ter esses comportamentos de fuga e esquiva. Então, vamos sempre pensar, né, nesse nível de suporte, pensar em separar esses reforçadores mais potentes e fazer com que ela cumpra, né, mesmo que não seja a demanda original, mas que uma parte fracionada dessa demanda. Uma outra função do comportamento é a atenção. E aquele exemplo que você já deu, né, da criança falando, mãe, 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 e a gente conversando com outras pessoas, às vezes a criança chorando, cutucando, tendo ali algum comportamento para chamar a nossa atenção, e a gente não sabe muito o que fazer e fica dando bronca, e ela ganha atenção, e é isso exatamente que ela quer. Tem um exemplo para eu dar para vocês, que é a Isis, a minha pequenininha, ela pegava as coisas da maior e saía correndo, só para a maior correr atrás, devolve minhas coisas, devolve minhas coisas. Então, ela queria a atenção da irmã, só que ela não sabia chegar e falar, vamos brincar de pega-pega? Vamos brincar de pique-esconde? Então, era um comportamento inadequado, porque a irmã ficava super irritada, ela pegava as coisas dela, e ela sempre ia, pegava uma coisa de papelaria, assim, que ela gosta, marca-texto, e corria pela casa, bolsinha da escola, e essa era a forma que ela tinha, né, de chamar a atenção. E como que a gente faz para manejar esse comportamento? A gente vai modelar, né, dar um modelo para essa criança. Como que ela pode chamar nossa atenção? Seja por um toque no ombro, seja por gestos, usando imagens, usando palavras adequadas. E nós só vamos dar atenção quando ela fizer de forma adequada, né? Esse é o manejo em relação ao mau comportamento para função de atenção. A gente tem que fazer dessa forma, né? Esperar, ensinar, modelar, dar o modelo. Eu gosto muito de usar a videomodelação, né? Que é mostrar um vídeo. As minhas crianças aqui, que eu atendo também, elas gostam muito, né? De ver outras pessoas fazendo. Ela tem um modelo para fazer igual, né? Normalmente, autistas são muito visuais, né? Mostrar imagens para explicar histórias sociais, usar muito desses recursos concretos e visuais para fazer o ensino, né, dessa habilidade, ensiná-la a pedir de forma adequada. Porque se a gente atender, né, a criança tá chorando, e a gente tá ali falando, olha, não pode fazer isso, não pode ser assim, a gente tá dando a atenção que ela quer. Então, é importante fazer um ensino dessa habilidade, que ela tá em déficit, né, porque se ela apresenta um comportamento inadequado, é porque ela tem comportamento em falta, né? Ela não teve o ensino dessa habilidade, que é mostrar um cartão, né? Que ela quer atenção, que ela precisa de algo, que é fazer um gesto, mexer no braço, falar. Então, a gente precisa pensar nessa questão desse ensino dessa habilidade e só atender quando ela fizer de forma adequada. Senão, a gente vai estar reforçando, né? Esse comportamento inadequado. E a outra função é o sensorial. E tem uma questão relacionada ao comportamento inadequado. Quando que a gente vai manejar esse comportamento que acontece por motivo sensorial? Sempre que a criança emitir um comportamento fora do padrão, a gente vai manejar esse comportamento? Nem sempre, né? Às vezes a gente acha que é inapropriado, mas para a criança não é inapropriado, é uma forma de regulação, né? Às vezes uma estereotipia motora, né? Vamos colocar o exemplo da estereotipia motora. Então, se a criança está tendo uma estereotipia na missa, por exemplo, e a gente faz planejamento, a gente faz intervenção para tirar essa estereotipia, está atrapalhando a qualidade de vida dessa criança? Ou não? Ou é porque incomoda os pais? Né? Até que ponto que a gente tem que fazer esse planejamento para tirar esse comportamento? Porque, assim, se a gente for pensar, nós também temos estereotipias, né? Às vezes eu tô aqui falando com vocês, tô aqui, ó, mexendo na unha, balançando a perna debaixo da cadeira, mexendo na caneta. Então, isso são as formas que o nosso cérebro encontra para regular, né? Para organizar os pensamentos, para a gente conseguir, né, se comportar no ambiente. E com as crianças com autismo não é diferente. Então, a gente só vai manejar esses comportamentos se ele traz algum prejuízo social para essa criança,
né? Então, é importante ter essa análise. Então, toda estereotipia que a criança tiver, a gente vai manejar? Não, nem sempre, né? Tem que ter essa análise. É muito importante a gente ter essa análise. E como que a gente maneja, né? Então, então tá tendo prejuízo social para essa criança, a gente precisa intervir. Como que nós fazemos o manejo desse comportamento? Normalmente, a gente redireciona para algo que seja funcional, né? Não que a estereotipia não seja funcional, mas é que a gente costuma falar dessa forma, né? A estereotipia tem a função dela ali, mas a gente redireciona para um comportamento que seja mais adequado. Então, se tem ali uma questão, por exemplo, com as mãos, né? A criança tem alguma estereotipia motora com as mãos, e aquilo, né, às vezes pode atrapalhar ela, não sei, ela pode se machucar, tem alguma questão mais grave envolvida, ela tá tendo prejuízo, então a gente redireciona. Vamos por essa criança, às vezes, bater um tambor, né? Então, o redirecionamento nessa função sensorial é muito usado. Então, essas são as 4 funções do comportamento, tanto das crianças, tanto de crianças típicas, tanto de crianças atípicas, tanto de adultos. Vamos tentar identificar essas funções nos nossos comportamentos, né? Eu tive esse comportamento hoje. Será que esse comportamento tem a função de obter algo? Será que esse comportamento teve a função de fugir, de atenção, ou foi um comportamento sensorial? Porque, assim, nem sempre a gente vai aplicar essas funções do comportamento só para corrigir comportamento inadequado, né? Por exemplo, a gente trabalha o mês todo, né? No caso, eu trabalho numa escola, a gente trabalha o mês todo e tem uma função esse comportamento. Qual que seria a função desse comportamento? Obter algo, né? A gente trabalha para obter o nosso salário. Então, sempre que a gente conseguir identificar as funções dos nossos comportamentos, ajuda muito a gente identificar a função do comportamento das nossas crianças, né? E poder implementar essas estratégias de manejo comportamental. Num primeiro momento, é muita informação, né? Então, por isso que eu proponho a atividade de hoje. Eu proponho que vocês anotem, assim como vocês anotaram ontem, quais são os comportamentos que vocês acham que o filho de vocês ainda não tem, que deveria ter, que a gente acaba comparando com outras crianças, que a gente pediu para vocês anotarem mesmo numa folha, o que vocês percebem, né, no dia a dia, que te incomoda, que faz falta, que você acha que seria relevante para a família, para a qualidade de vida da família, que a criança aprenda aquela habilidade. Então, a gente pediu para vocês anotarem. Da mesma forma, eu peço para vocês também registrarem o contexto que acontece esses comportamentos inadequados, porque é só registrando, tendo esse visual, a gente vai conseguir compreender, né, esses comportamentos inadequados. Então, pega uma folha e faz um risco mesmo, olha, não sei se dá para vocês verem daí. Faz um risquinho assim na folha e coloca, né, A, B, C. A de antecedente, o B de comportamento e o C de consequência. Fica muito fácil, né, vocês fazendo dessa forma. Às vezes na teoria fica um pouquinho, né, confuso, mas colocando no papel, gente, ajuda demais. Façam, apenas façam, e vocês vão conseguir entender, né, tudo isso que a gente está falando. Então, coloca A, B, C. E coloca lá o antecedente, o que aconteceu exatamente, imediatamente, antes do comportamento, qual foi o comportamento e qual foi a consequência, de forma breve, não precisa colocar um texto, assim, ó, eu acho que o som da vizinha estava alto, não sei o quê, provavelmente, não tem que ter inferência, a gente não coloca nenhum tipo de inferência. Para facilitar, coloca os verbos, né, uma ação mesmo, que é dessa forma que a gente descreve o comportamento. Evitar rótulo, agressivo, agitado. Então, a gente coloca lá. Antecedente, música alta. Comportamento, grito. E qual foi a consequência? Desligar a música. Então, se eu desliguei a música e a criança parou de ter esse comportamento, então, provavelmente, o que estava mantendo, né, esse comportamento era o som alto. Então, façam esse exercício,
Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem lá no grupo pra gente, chamem a gente, né? Que a gente vai estar dando todo o apoio e suporte. Mas é essencial que façam o exercício, pessoal. Vai ser muito bacana para essa compreensão, né? Do funcionamento, do comportamento dos nossos filhos. E a partir dessas anotações, dessa compreensão, que a gente vai conseguir manejar. Não é tão simples, não é tão fácil a gente já chegar aqui, né? Falando, faça isso, faça aquilo para manejar o comportamento do seu filho. Porque é muito individual, é muito específico. Então, é importante ter esse conhecimento, o que é comportamento, como que ele acontece. Então, ele acontece nessa contingência de 3 termos, sempre vai ter um antecedente, sempre vai ter o comportamento e a consequência. Então, eu indico muito que vocês façam esse exercício. Eu queria fazer uma observação. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma situação que aconteceu com o Isaac no final do ano, no ambiente clínico terapêutico. Em se tratando, gente, de... a função era... Né, ele estava com fuga, né? Ele queria se esquivar da atividade. E aí vale até um alerta, tanto para nós em casa, como também no ambiente clínico, até para você, mãe, saber argumentar, tá? Por exemplo, ontem a gente até comentou um pouquinho sobre isso em relação à questão do comprar o brinquedo, né? Para a gente não se guiar pela idade, né? A faixa etária que vem descrita na embalagem, porque às vezes a sua criança com atraso de desenvolvimento em uma determinada área pode não conseguir alcançar o objetivo daquele brinquedo. E aí, o que acontece, gente? Existem 2 coisas, basicamente, que bloqueiam um aprendizado. O tédio e a ansiedade. E quando que a gente vê isso nas crianças ali dentro do brincar terapêutico, né? Vamos dizer assim. O tédio é quando você está oferecendo para aquela criança um brincar, né? Seja uma atividade ou um brinquedo em si, uma coisa que ela domina, sabe? Tipo, ela já sabe fazer aquilo. Imagina algo que é do hiperfoco da criança, mas você quer que ela cumpra até o final. E aí, o que tende a acontecer? Ela tende a se esquivar. Por quê? Porque aquilo para ela é tedioso, ela sabe fazer aquilo. Já está saturada. Pois é. E a outra ponta, a outra extremidade, também pode causar esquiva, que seria a ansiedade, que vai ser gerada pelo quê? O contrário do tédio. Quando você coloca para ela uma proposta de algo que está acima da habilidade dela, ela ainda não consegue executar aquilo com autonomia, e aí, sabe, vocês já devem ter passado por uma situação parecida, quando você propõe ali uma atividade para a criança, ela fica assim, meio desconcertada e foge. Por quê? Porque aquilo para ela, só dela bater o olho foi difícil, e como essa questão, às vezes, da hiperatividade, da agitação é comum no TEA, a criança não tem paciência para ficar ali tentando, então ela vai fugir. E aí aconteceu uma coisa numa brincadeira, numa terapia do meu filho na clínica. Era uma terapeuta que foi cobrir a falta do terapeuta no dia. Então, ou seja, essa moça não conhecia o Isaac, não sabia das habilidades dele. E aí ela chegou para ele com uma proposta de colocar uns cubos que tinham os números e cores diferentes na boca do pinguim. E ela queria que ele trocasse turno com ela falando os números. E aí ela me entregou ele no final da terapia e falou assim, mãe, ele não está trocando turno e não está com contato visual. Eu olhei e falei assim, oi? Falei, como que o meu filho não está trocando turno e contato visual são pré-requisitos para alcançar o que ele já alcançou? O que aconteceu? Aí ela falou, porque eu pedi para ele brincar assim, assim, assado, e descreveu esse cenário. Aí eu só respirei fundo e falei assim, tá bom, eu vou treinar em casa, pode deixar. Eu não quis argumentar com ela ali. Mas o que aconteceu ali, gente? Virou um tédio para ele. Ela falou que ele fez assim, ele pegou o pinguim e ficou assim, 1, 2, 3, 4. Ele colocou até o 10 de uma vez, era só 10. Ele já conta, eu nem sei até quanto ele conta, gente, ele vai embora.
Mas, assim, ele foi fazendo tudo muito rápido. E acabou, contou e entregou. Tipo assim, pronto, agora me dá Acabei. outra coisa. Né? Então, a gente precisa observar isso, gente. Às vezes, a fuga pode estar acontecendo porque a atividade não está adaptada à Adequada. criança. Exatamente. Por isso que a gente sempre fala muito, né, do PEI ou PDI, né, o plano de ensino individual, plano de desenvolvimento individual, é da sua criança. Não dá para a gente pegar um plano, uma rotina do amiguinho e aplicar nele, porque pode ser tedioso ou pode gerar ansiedade. E aí, das duas formas, a gente não tem aprendizado. E detalhe, nós vamos ter comportamento inapropriado de fuga, né? Isso. Então, é E muito por isso que a importante gente pede para vocês anotarem, né? Porque é muito específico e individual. Porque a gente poderia chegar aqui pronto, né? Com o manejo comportamental todinho pronto. Mas o manejo para minha filha é completamente diferente para o manejo do filho da Karen. Né? E você falando aí da demanda, Karen, me lembrou muito da questão da alfabetização, né? Eu trabalho com essa questão da alfabetização. Então, é muito comum chegar assim para mim, algum profissional, né, que faz a consultoria, falando, olha, eu estou com dificuldade de alfabetização, mas eu já sempre pergunto, essa criança tem o pré-requisito? Às vezes a demanda ali está muito alta, né? Será que essa criança já faz rastreio, já faz contato visual, ela sabe sentar, ela sabe esperar, ela sabe fazer discriminação, né? Que é a diferenciação que a gente comentou ontem. Então, assim, são inúmeros pré-requisitos que a criança tem que ter. Então, vamos tomar cuidado, né? Nessa questão, se tá de mais ou se tá de menos, se já tá saturado ou se tá demais mesmo, né? Gente, até treinar para sentar vários minutos e ficar ali na mesinha, isso é treino e isso é pré-requisito para muita coisa. Ah, mas meu filho já sabe as letras, já sabe diferenciar, não sei o Não que. é pré-requisito. Mas ele não Nem fica sempre, sentado ali, né? Como é que nós Isso, vamos ensinar ele no meio de uma maratona? Não isso. dá, né? Então, também é pré-requisito, faz parte, né? Isso mesmo. Então, gente, eu acho que fica assim, né? Esse dever de casa para vocês, pratiquem, anotem, né? A Flávia mostrou como a gente pode fazer de forma simples. Divide a folha em 3 colunas, ABC do comportamento, para que a gente possa até mesmo te dar uma orientação mais direcionada, porque você já vem com uma dúvida, né? Você já vem com o seu a sua análise, vamos dizer assim, primária, né? Então é preciso que você pratique. É preciso que você pratique. Para a gente se ver amanhã, né? No nosso último dia dessa jornada, com dicas práticas, né? Mais umas dicas aí na rotina para a gente ajudar você. Isso, e esse exercício que eu sugeri, eu lembro quando eu comecei a estudar, comecei a aprender sobre isso, né? A gente também fazia muito esse exercício. Tinha uma pessoa no nosso grupo de supervisão que ela era só profissional, ela não era mãe, né? E ela não tinha nenhuma criança ali no momento para treinar. Foi na época da pandemia, lá no comecinho, né? Aí a supervisora sugeriu, faça com seu marido, pegue um comportamento dele, né? Que você acha inadequado ou que você não gosta e coloca ali no ABC, né? Para ver o que está reforçando esse comportamento. Se ele está acontecendo, alguma coisa está reforçando ali. Então, não deixem de fazer. Façam da criança, façam de vocês, do marido, mas coloquem em prática. Pratique, que é muito importante. Isso aí, gente. E amanhã a gente se vê com mais dicas para vocês. Tá bom? Isso mesmo, pessoal. Boa noite. Boa noite, até lá. Tchau, Até. tchau. Tchau.